Nesta edição do meu podcast eu quero falar sobre a arte de improvisar, que é falar sobre determinado assunto sem apoio de texto. Se você não me conhece, eu dei aula de locução no Senac de São Paulo durante 8 anos. Formei ali vários profissionais que hoje atuam em grandes veículos de comunicação. E a minha metodologia de ensino ela tem como base 2 pilares: a leitura em voz alta e o improviso, que é exatamente o que eu vou falar hoje. A arte de improvisar, ela está relacionada ao fato de você falar sobre determinado assunto sem apoio de texto, ou seja, deixando as ideias fluírem, você ter já construído na sua mente exatamente o que você vai falar com uma sequência lógica: começo, meio e fim, abertura, desenvolvimento e conclusão da sua ideia. E para que isso possa fluir de maneira eficiente e natural, é muito importante que você estude o que você vai falar, que você se aprofunde, que você tenha pleno conhecimento daquilo que você vai trazer a público, né? Então, uma sugestão que eu sempre dou é que você trabalhe isso, por exemplo, em cima de uma notícia. Escolhe uma notícia e estuda essa notícia. Leia quantas vezes forem necessárias até você entender e meio que memorizar. Mas não se apegue em memorizar frases, sequências de frases, não. Você tem que entender a notícia. Foge de frases, porque a frase ela não é sua, ela é do redator que construiu aquela notícia. E você vai se tornar um robozinho. Isso não traz naturalidade e também não prende a atenção de ninguém. Tudo que está relacionado a texto tem uma tendência a ser homogêneo, e aí fica cansativo para quem ouve, porque assim como as linhas de textos são homogêneas, a nossa fala tende a ser homogênea também, e fica aquela coisa robótica. E o improviso ele vem exatamente para isso, para quebrar essa homogeneia e trazer a naturalidade da nossa fala, como ela é, né? Então repare que eu estou falando com você aqui, em alguns momentos eu falo mais rápido, outros eu falo mais devagar para você entender melhor, e principalmente quando eu quero valorizar uma palavra ou um momento, eu baixo o tom da minha voz, falo um pouco mais grave para que você preste mais atenção. Então essas variações de velocidade, de agudos e de graves, fazem parte da nossa forma de falar natural, e é isso que tem que estar na comunicação da gente também. Então não se apegue a textos e em memorizar frases, porque isso vai te deixar engessado e você também em determinado momento, se esquecer uma palavra, você entra em desespero. Por quê? Porque está preso a uma sequência de palavras e não é isso que o improviso quer te trazer. O improviso, ele quer que você conheça exatamente o assunto para que você possa falar com propriedade e em determinado momento de uma palestra, por exemplo, se você for interrompido e te fizerem uma pergunta, isso não vai te quebrar as pernas, não vai deixar você entrar em desespero, porque você domina o assunto, você estudou aquilo. Então, as interrupções são bem-vindas, as perguntas também, você vai se sentir muito mais à vontade, vai passar mais segurança para o seu público e vai dominar o assunto, trazendo ali naturalidade, convencimento. Então fica a dica: como treinar? Pega uma notícia, estuda ela, lê quantas vezes forem necessárias. E aí você vai anotar palavras, tópicos, palavras-chave, tá? Que dão referência para você, da sequência da notícia. Nomes, endereços, números, siglas, somente palavras, tá? Essas palavras, elas vão servir de guia, de referência para você desenrolar o assunto numa sequência lógica. Então, a partir do momento que você já está dominando aquele assunto, você treina usando essas palavras como referência. Vai olhando para elas e vai como se elas te trouxessem à memória o que precisa ser dito naquele momento, entendeu? E grava, se ouve. Hoje em dia a maioria dos telefones celulares tem gravadores de qualidade de voz. Grava, se ouve, volta, presta atenção onde errou, conserta, e assim você vai trabalhando, vai gerando uma autoridade na comunicação e criando a sua identidade vocal, ou seja, a sua personalidade como comunicador. A partir do momento que você investe nesses 2 pilares, na leitura em voz alta e no improviso, você tende a se tornar um comunicador muito eficiente e convincente. Só para refrescar a sua memória, até porque tem um podcast aqui no meu canal que fala sobre leitura em voz alta,
Qual que é a necessidade da leitura em voz alta? Ela é o primeiro exercício, o mais básico, porque através da leitura em voz alta você vai exercitar a musculatura do seu aparelho fonador, vai trabalhar com palavras, articulações, a sua dicção vai estar sendo desenvolvida para que todas as palavras que você venha a transmitir sejam ditas com clareza. E fora que a leitura em voz alta também, ela te oferece a oportunidade de você aprender a ler com eficiência, levando a sua leitura para o natural, para algo mais informal e uma leitura heterogênea, como eu disse, que vem aparecer bastante com a tua forma de falar. E ali tem alguns toques básicos. Eu, se fosse você, ouvia esse podcast. Eu diria que ele é o ponto de partida para uma boa comunicação. Ali você vai trabalhar não só, como eu já falei, a questão da articulação, da projeção, da dicção, como também você vai estar em contato com os mais diferentes textos e ali automaticamente você vai enriquecer a sua cultura, você vai enriquecer o seu vocabulário, porque quando você se deparar com palavras que você não conhece, nunca passe batido, pare, pesquise, vá no dicionário, procure entender o sentido daquela palavra, porque com certeza você nunca mais vai esquecer e vai assim aumentando o seu vocabulário, e pessoas que têm vocabulários vastos são muito mais interessantes de serem ouvidas, porque estão sempre ali variando as construções dos seus discursos, né? Não fica aquela coisa redundante, repetitiva e limitada. Então essa é a dica para você. Ouça esse podcast de leitura em voz alta e pratique o improviso através dessa forma de exercício que eu te passei. Pegue uma notícia, estude-a, determine tópicos, palavras apenas, nunca frases, tá? E construa essa informação como se você fosse um repórter de televisão. Numa linguagem jornalística, você traz essa notícia, tá? Grava ela como se você estivesse informando para alguém numa linguagem jornalística, ok? Para que você possa desenvolver linhas de raciocínio e com isso ir construindo essa sua habilidade de desenvolver certos assuntos, como eu estou fazendo agora aqui, sem apoio de texto nenhum, mas que são coerentes, que têm uma sequência e que têm o objetivo de levar uma informação para aquilo que você se dispõe a falar. Fique ligado por aqui, me acompanhe nas minhas redes sociais, no Instagram fernandogomes.radio, e a qualquer momento eu volto com mais um podcast para fazer de você um grande comunicador, uma grande comunicadora. Deus te abençoe e fique ligado nesse canal.